problema que está a acontecer na empresa Aerovia deve-se ao despedimento de forma explosiva. O que aconteceu de concreto? Não houve aviso prévio, não é verdade? De forma explosiva, como dizia, fixou-se as listas, perto de 40 indivíduos aqui na Regional Centro, mas esta situação está a acontecer a nível nacional. Mas eu vou falar exatamente daquilo que está acontecendo na Regional, na qual eu estou, e desta feita, a nossa reclamação deve ser o quê? Primeiro é que a questão que a empresa alega, que leva ao despedimento de forma desnecessária, de forma ilegal, de forma inexplicável, é que não é convencional. Então, alega-se de que a empresa faliu. Mas se a empresa faliu, isso sinceramente coloca-nos todos a uma interrogação. Faliu como? Quais é que faliram a empresa? E por outra, até onde sabemos, quando a empresa fale, não é a própria empresa que decreta a falência. Existem mecanismos próprios, não é verdade? Instituições próprias em que estes, por sua vez, vão poder fazer um acompanhamento. Eu coloco, por exemplo, concreto, o POPMAPES, o Tribunal, depois o Ministério do Trabalho. Então, fazer um trabalho conjuntural próprio, no sentido para que se possa averiguar se de facto a empresa faliu ou não. E por outra, uma empresa pública é uma empresa estatal, não é verdade? Então, se o Estado não faliu, como é que uma empresa do Estado, não é verdade, fale e depois não passa na mídia nem nada, quer dizer, é um indivíduo, quer dizer, a coisa passa por pessoas singulares, não é verdade? E depois nós só recebemos a informação do diretor regional. E questionamos-nos, quem é o diretor de uma regional? A nível da Aerovia, um diretor da regional Aerovia é uma representação, não é verdade? E que isto de facto não caiu-nos bem. E depois não só, nós temos aí indivíduos com 27 anos de trabalho, indivíduos que ingressaram bem, estavam bem, do ponto de vista físico, psicológico na empresa, hoje encontram-se adoentados, mas a empresa sinceramente não velou por questão deste pessoal, também estão na lista para ir para casa. E logo isto deixa-nos muito amuados, muito tristes, no sentido de que, como o país tem regras, não é verdade? Existem leis e as leis devem se fazer sentir. Então, se, afinal de contas, a nível da Aerovia, as coisas funcionam de uma ou outra maneira, isto é complicado. Nós pedimos apoio, pedimos ajuda a quem é de direito para poder fazer um acompanhamento devido à empresa Aerovia. Porque o que está se passando na empresa Aerovia não é uma coisa normal, é anormal, é grave, é perigo. E desta feita, nós estamos aqui para, de certa forma, usando o mecanismo possível, no sentido de que possamos recepcionar um apoio, não é? Que se de facto tivemos que ir para a rua, então que a coisa deve ser feita de forma legal, tudo na base da conversa, em que primeiro devia se pautar em que conversar com as famílias, não é? Essas pessoas, por exemplo, os que estão a fazer isto, se ninguém está a tirar o pão deles, por que eles tiram o pão dos outros, de outras famílias? Isto é complicado, isso não é ser humano, né? Sinceramente, esse país é nosso, nós somos angolanos, aqueles empregos são nossos empregos, os empregos devem ser salvaguardados. Por exemplo, na entrevista que eu já dei na rádio Eclésia, eu dizia assim, corrigir o que está mal e melhorar o que está bem, na perspectiva de alguns dirigentes da empresa Aerovia, é combater o emprego e não o desemprego. Mas na perspectiva de Sua Excelência, Presidente da República, João Manuel José Lourenço, corrigir o que está mal e melhorar o que está bem é proteger, não é, o emprego e combater o desemprego. Mas parece que essa questão não foi bem percebida ao nível de alguns dirigentes da empresa Aerovia e estão fazendo as coisas de forma contrária. Tudo bem, é normal isto acontecer, nós entendemos, mas deve se pautar pela via legal. Mesmo até, por exemplo, depois deles fixarem as listas, 2 ou 3 dias depois, agora dão aviso prévio. Esse aviso prévio com rasuras, está rasurado, e depois não só, e conforme o processo foi concebido, faz-se sem até agora o Sindicato Provincial emitiu um documento na própria empresa Aerovia. E, infelizmente, não estão a responder. Nós estamos a pedir ajuda
estamos a pedir apoio para que o emprego dessas pessoas sejam devolvidas. Quantas pessoas até agora já foram despedidas? Olha, é o número de 40, mas está acontecendo o seguinte, é que a nível nacional há um número, mas prefiro não falar disto, mas vou falar só o número exato que eu conheço, porque a Aerovia está dividida por 3 regionais, cada regional é uma regional. E é o seguinte, o número de 40, mas mesmo assim, o que está acontecendo? Há indivíduos que estão sendo ligados ainda para trabalhar. Então, se o indivíduo está na lista, por que ainda seleciona alguns elementos para estarem lá? A Aerovia não está bem, a Aerovia precisa de uma intervenção rápida, precisa mesmo de um socorro com urgência, porque algumas pessoas que estão aí na Aerovia não estão bem, porque não tem pena com as famílias. Então, se tu vocês colocaram nomes de pessoas na lista, não é verdade? Agora, por que depois ainda vão ligando para alguns para voltar a funcionar? Então, como é que este processo está sendo conduzido? O que está na base disso? Porque se estão a priorizar, indivíduos que têm aliança, têm amizade. Então nós vamos estar numa companhia onde a amizade fala mais alto. Isso é grave, né? Isto é punível. Não é? Então nós temos que respeitar os princípios que estão estatuídos, por exemplo, na lei de trabalho, direitos fundamentais. E depois a própria Constituição da República é a lei suprema deste país, não é? Então, nós devemos ser respeitados. Estamos a exigir, estamos a pedir que nos respeitem, que nos deem a dignidade como cidadãos angolanos, como trabalhador da empresa. E não fica bem, nós demos, por exemplo, tudo nesta empresa, trabalhamos altas horas, desculpe, 100 horas extras, mas para depois do nada ter que mandar as pessoas para a rua. Então, um indivíduo que está há 27 anos, há 15, há 20 anos, um indivíduo que ingressou bem na empresa, agora contraiu doença, essas pessoas vão para até sindicalistas para a rua. Então, isso fica como? Quer dizer, até o Presidente Provincial escreve para a empresa não responde. Tudo está silêncio, não se diz nada. Será que esse país não tem quem fala mais alto? Não tem? Claro que tem. São tantas obras aí. Então, as pessoas que lutam para a defesa do bem público são perseguidas. Isso é perseguição. São perseguidos. Agora, por exemplo, proibiu-se de que todos aqueles que estão na lista, ninguém deve pisar na empresa. Sinceramente, isso é uma ação, é uma atitude coerciva. Alguma coisa está na base disso. E agora vamos perguntar, somos nós que falimos a empresa? Estão-nos para a rua. Quem faliu a empresa somos nós. Por que tiram aqueles que não têm nada a ver com a falência da empresa e deixam aqueles que falam a empresa na própria empresa? Então, qual é o objetivo disso? O que está na base disso? Porque então nós estamos a entender que, afinal de contas, essa questão de falar da empresa foi feita de forma propositada. Fez isso de propósito porque tem outros interesses, então há outros objetivos com a empresa Aerovia. E nós estamos a pedir aqui, eu estou a apresentar-me sem medo, eu estou aqui com bastante intrepidez. Eu também peço que não haja retaliações, é preciso chamar a atenção a essa questão, porque na Aerovia não gosta de falar a verdade. Você quando fala a verdade, então as retaliações vão surgindo. Mas eu estou pronto, eu não tenho medo com isto aqui, estou de cabeça erguida e, contudo, aqueles que podem fazer alguma coisa em prol da Aerovia, devem fazer, porque mesmo até os que estão aí na Aerovia, estão aí silenciosos. Não é possível, por exemplo, onde os trabalhadores sentam, né? Agora vão pôr lá óleo. Quer dizer, evitar irem para lá agora. Tem óleo. Então, é um caso sério. Seríssimo. Então, logo, nós estamos, se calhar, num país sério. Então, se nós estamos em Angola, estamos num país como país, então as leis devem se fazer sentir e deve se chamar a responsabilidade para esses senhores que faliram a empresa e depois, em fruto disto, mandam esses para a rua. Ok. Obrigado.